Eu queria, antes de convidar você para vir para estudar conosco aqui o segundo tópico, eu queria convidar você a dar um like aí, se inscrever no canal e compartilhar, porque outras pessoas serão abençoadas. Toda vez que você compartilha um estudo como esse, você está pregando também a palavra do Senhor, você está multiplicando a palavra de Deus, porque outras pessoas serão alcançadas, pessoas que são evangélicas, que são e que não são. Então, eles serão alcançados pela palavra, porque aqui está se pregando e ensinando a palavra genuína, tá certo? Glória a Deus por isso. Vamos ver o que diz o segundo tópico, tá certo? Diz aqui, o amor como manifestação da graça. Olha, o amor como manifestação da graça. A primeira coisa, antes da gente evoluir, a gente precisa saber, entender o que é a graça, tá certo? A definição de graça. A gente precisa entender. Porque se fala tanto, né, em graça, a graça de Deus, tua graça me basta. Graça nada mais é do que favor imerecido. Toda vez que alguém falar a graça de Deus sobreveio sobre a minha vida, você vai entender que é o favor imerecido de Deus para conosco, para a humanidade. Por que é um favor imerecido? Porque nós já estávamos na história da humanidade, nós já estávamos destituídos da glória de Deus, já não tínhamos mais a possibilidade de sermos salvos pelo pecado que adentrou no mundo por Adão, né? Adão fez com que o pecado adentrasse no mundo, e por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e por meio de outro homem nós fomos lavados e remidos pelo sangue dele, para que pudéssemos, a partir do momento que crermos nele, sermos alcançados. Então, essa graça, ela me alcançou. Eu não tenho condição nenhuma de trabalhar, de me movimentar, articular, fazer alguma coisa para ser merecedor desta graça. Tudo quem fez foi Ele. Então, quando eu tenho consciência disso, eu entendo que a graça, ela me alcançou. É um favor imerecido. Deus fez esse favor por mim, tá certo? Para que eu fosse alcançado. Então, é graça, é favor imerecido. Então, vamos lá, vamos em frente. Segundo tópico. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então veja, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja. Isso aí é interessante porque, eu não sei se você já viu em outros vídeos aqui, quem me acompanha já viu falando em outros vídeos, tá? Que eu sou crítico da lição. Eu não chego aqui no automático para fazer a leitura, lê, é isso aí e pronto, acabou. Não, eu faço uma crítica, nós temos que ter um senso crítico. Veja, comentarista aí, isso aí não é Bíblia não, tá? Isso aí é comentário, isso é um comentário do autor da lição. A gente precisa deixar isso muito bem claro. Ó, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então veja, quando você faz essa afirmação aí, primeira coisa a gente precisa entender de que igreja é essa que ele está falando, tá? Se ele está aplicando essa afirmação, a gente precisa entender. Se ele está fazendo essa afirmação aí numa conotação de igreja institucional, igreja, templo, placa de igreja, tá certo?
é um pouco estranha essa afirmação. Se o intuito do comentarista aí é fazer essa afirmação de que o melhor lugar, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente, a gente tem que ter cuidado com isso aí, tá certo? Eu entendi o que é que o texto está falando. Se você fizer a leitura voltando, onde o amor de Deus, né, se manifestar, né, onde o amor de Deus está presente, a manifestação dos dons é o melhor lugar, ele vai acontecer, né? Se você fizer a leitura voltando aí. Então, numa igreja, mas a manifestação dos dons do Espírito Santo, ele acontece também de forma individual. O indivíduo, que nós somos igreja, eu sou igreja e você é igreja. Repito, já falei em outro vídeo sobre a igreja. A igreja, ela, apesar de ser uma palavra no singular, mas ela é uma palavra que ela é, o seu sentido é no plural, tá certo? O seu sentido, igreja, eclesia. Então, porém, eu na condição onde estou, por exemplo, agora gravando esse vídeo, eu sou igreja, né? Mas, e aí nesse sentido, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta também, tá certo? Em qualquer lugar. Eu lembro da samaritana, né? Quando Jesus disse a ela, né? Ela estava muito preocupada em lugar onde se deve adorar, não é? E aí Jesus disse: vós não sabeis do que vocês falam, que vocês creem. Nós, porém, sabemos, porque o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, é o modo, ele tirou a ideia do texto de local e trouxe para o modo, né? Então é o modo particular de cada um que Deus vai se manifestar. Mas eu entendi aqui a colocação, tá? É só para deixar aqui frisado, para a gente não levar o entendimento do texto para que alguém possa pensar assim: o melhor lugar para Deus manifestar o amor dele, manifestar os dons do Espírito, é lá na minha igreja, é lá na denominação que eu faço parte. Não é isso que o texto está dizendo. Presta atenção. Então vamos lá. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Isso, exatamente. Então, o contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, ou seja, o ambiente, aquilo que eu falei antes, de até o exemplo do templo, né, da igreja, quando a gente vai, começa os louvores e tal. Então, é o ambiente, na sua casa onde você está, no seu quarto, se você ligar o som ali, começar a orar, começar a louvar, começar a meditar, colocar seu pensamento voltado para Deus, você criar aquele ambiente, vai ser um ambiente favorável. A sua família vai estar mais... entrará em comunhão com Deus, seus filhos. Eu estou dando um exemplo, sabe? Mas você ser uma pessoa que sabe os seus deveres dentro do grupo familiar, né? Dentro do grupo, dentro da vizinhança ali, na comunidade, você saber o seu papel na comunidade, saber viver, saber testemunhar como cristão, como servo. Então,
isso tudo vai agregar valor e o nome de Deus vai ser glorificado. Tá certo? Então, o ambiente, conforme você vai propor, é que o amor de Deus ele vai crescer, vai abundar, superabundar, não é? O texto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Então, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Ponto. Isso aí é muito interessante. Então veja que o comentarista ele não se privou, ele deu uma cutucadinha aí, viu? Ele cutucou. Ele foi bem realista. Então, eu vou ler de novo. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, ou seja, uma igreja espiritual, ela precisa, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas. Então, por exemplo, veja, tem igrejas que têm normas. Vou dar um exemplo. Se você só pregar de terno, não é? Tem igreja que não deixa o pastor, que não permite que o obreiro pregue sem o terno. Isso vai impactar na espiritualidade da igreja? Não pode ser de camisa polo, tá? Percebe que essas coisas são coisas dogmáticas, são coisas humanas. Isso não está nas escrituras. Então, a gente precisa entender esses detalhes. Isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras. Então, o exemplo do terno, isso é regra, isso é uma norma estabelecida. Regras são importantes. Aí ele, para não escandalizar o negócio aqui, não banalizar a coisa, ele dá uma amarradinha aqui. Regras são importantes, não podemos viver sem elas, concordo. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Então, antes de qualquer coisa, independente se a pregação vai ser se o pregador vai estar de terno ou não, se ele vai estar de camisa polo ou não, o que tem que se prevalecer é a união dos irmãos. É isso aqui, ó. É a união. Tá certo? Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devem perdoar sinceramente nossos irmãos. Né? Na oração do Pai Nosso, aí Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, a gente vê: perdoa os meus pecados assim como eu já tenho perdoado. Então eu estou dizendo a Deus que eu já perdoei e agora eu estou requerendo dele o perdão. Então é muito interessante. Amém, meu irmão? Findamos o primeiro subtópico, tá certo? E agora eu queria convidar você para você dar um like aí. Você que chegou até aqui, dá um like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí para a gente mandar esse estudo aqui para outras pessoas. Meu irmão, pela misericórdia de Deus, mas Deus tem me impulsionado aqui para trazer esse conteúdo para vocês. E eu tenho certeza que vidas serão impactadas, vidas receberão a mensagem do Evangelho. A graça como favor imerecido.
Eu já dei uma palhinha aqui do que é o favor imerecido, né? Eu já dei uma palhinha aqui, ó, a graça. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4 e 33. Vamos dar uma lida aqui. 4 e 33. Diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então vejam, eles além de ter, né, além deles davam com grande poder testemunho, eles além de dar testemunho, né, que o testemunho aqui é literalmente a pregação, testemunhar os acontecimentos, tanto daquilo que a Torá, que o Antigo Testamento falava do Messias. Estevão, né? Estevão, ele dava testemunho. A pregação dele foi uma pregação toda no Antigo Testamento. Então, os discípulos, eles davam testemunho tanto do que acontecia no Antigo Testamento, né, apontando para Cristo, e as coisas que aconteceram com eles, e também fazendo maravilhas e prodígio. Veja que era um conjunto. O Antigo Testamento aponta para Cristo, essa é a pregação deles, o conteúdo. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e esse Cristo que vocês mataram. E esse Cristo que vocês mataram fez muitos milagres e disse que vocês iriam nos perseguir, hoje vocês estão nos perseguindo. E também eles faziam milagres. Você vê que Pedro e João ali na porta do templo fez milagre. Eles ficavam ali no pátio do templo, né? Na porta do templo, fazendo milagre. Então, era uma coisa maravilhosa. Esse era o testemunho. Então a gente vê aqui, ó, a graça com favor imerecido, tá certo? Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Então, você vê que a graça de Deus, ela não é restrita aos apóstolos. Isso é uma coisa muito interessante também, que a gente precisa entender. Porque há lideranças hoje que acham que essa graça só alcançou ele, né? Acha que às vezes certas coisas só alcançou ele, e aí ele se utiliza, ele é um super crente, se utiliza, né, dessas prerrogativas eclesiásticas para sobressair diante de alguns irmãos que apenas é parte do povo. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Então, você vê que o ambiente estava tão contagiado, era tão contagiante, que ela não só alcançou os apóstolos, mas também toda a igreja. Isso é muito interessante. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus, né? Então ela reflete
O que é refletir? É quando você olha para algo, aquele algo está refletindo. O refletir é uma imagem, é um reflexo. Então, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Então, uma igreja genuína, uma igreja primitiva, digamos assim, nos dias de hoje, ela reflete a graça de Deus. Você percebe, você sente, né? Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Então veja que essa capacidade de viver uma vida abundante, ela foi dada através da graça, né? Através da graça foi que as pessoas passaram a ter essa vida abundante. Então, quem não entende isso, quem não recebe isso, essa graça, ele sempre vai andar com um jugo pesado, um jugo pesado. Sabe quando é que um crente ele está com um jugo pesado? O primeiro sinal, jugo você sabe o que é, né? Que é do boi, né? Bota no pescoço do boi, anda 2 boi lado a lado, aí bota ali no pescoço deles e eles andam empareados ali. É o jugo, aquilo pesa, né? E ele só anda assim, ó, cabeça baixa, porque é um jugo para manter ele ali andando, né? De 2 em 2 ali, andando ali retinho. E aqui na nossa região você tem a cangaia, né? Leva carga, peso. Então é um jugo que é pesado, porque o jugo de Cristo, o fardo que Cristo coloca sobre nós, ele é leve. O evangelho ele é leve. O evangelho é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no texto. Podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sofrimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isto se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Você pode dar uma lida aí. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Quem não gosta, né, de receber um presente, né? Você vê que às vezes eu gosto de comparar com o filho, né? Você vê o filho apronta, faz raiva a gente, mas quando chega o dia do aniversário, ou às vezes nem precisa o dia do aniversário, né? A gente vai dar um presente, ou o pão de cada dia, meio com raiva, com tudo, mas um pai, uma mãe não deixa de dar o pão, não deixa de dar o alimento a seus filhos, né? Ele merecendo ou não, ninguém faz isso. Então, isso é um exemplo também de graça, de graça, de favor imerecido. Mesmo que ele não mereça, mas eu estou fazendo porque eu quero. Eu vou lá e faço. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Chegou ao fim de mais um tópico, tá certo? Segundo tópico, a sinopse do segundo tópico, ela diz o seguinte: a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente
entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Então é um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio entre a prática, né? Precisam viver equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons. Tá certo? Dá um like aí, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, porque a gente vai estar sempre mandando vídeos aqui. Isso vai estimulando a gente, vai alegrando a gente para que a gente esteja mandando mais vídeo, cada vez mais, compartilhando aqui um pouco do conhecimento que a gente tem, que a graça de Deus me alcançou e me deu um pouco de conhecimento das Escrituras para a gente estar compartilhando. Não é isso? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E não esqueça de ver o vídeo do terceiro tópico, tá? Vou estar soltando aí o terceiro tópico já já.